Olá, muito boa tarde. Calamidades como a que se vive em Moçambique, com o ciclone Idai, deveriam comprometer todos os cidadãos a seguir o princípio da ecojustiça. Uma proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que Pedro Vaz Pato nos vai explicar daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias da atualidade. A Semana Santa começou no Vaticano com o Mar de Cor e um alerta sobre a necessidade de humildade na luta contra o mal. O mar de cor entre o vermelho da liturgia e o verde dos ramos de oliveira e das palmas recebeu o Papa na Praça de São Pedro para o Domingo de Ramos. No início da Semana Santa, Francisco alertou para a tentação do triunfalismo a que se opõe o caminho da humildade de Jesus Cristo. Il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, di falsi compromessi. Punta a salire sul carro del vincitore. Il trionfalismo vive di gesti e di parole, che però non sono passati attraverso il crogiolo della croce. Si alimenta del confronto con gli altri, giudicandoli sempre peggiori, difettosi, falliti. Una forma sottile di trionfalismo è la mondanità spirituale, che è il maggior pericolo, la tentazione più perfida che minaccia la Chiesa. Já no final da missa e a imagem do que fizera na Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, o Papa Francisco ofereceu um terço aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro para pedir orações pela paz no Médio Oriente. Simbolicamente, o Papa optou por usar nesta cerimónia a férula em madeira de oliveira feita em Belém. Rinnovo perciò ai giovani e a tutti il mio appello a pregare il rosario per la pace, in modo speciale per la pace in Terra Santa e in Medio Oriente. Na celebração do Dia Mundial da Juventude a nível diocesano, Francisco saudou os jovens e desafiou-os a viver as indicações que deixou na sua exortação apostólica Cristo Vive, fruto do Sínodo de 2018, dedicado às novas gerações. Ognuno di voi può trovare spunti fecondi per la propria vita e il proprio cammino di crescita nella fede e nel servizio ai fratelli. A decoração da Praça de São Pedro para este Dia de Ramos foi feita com milhares de plantas aromáticas, flores, ramos de oliveira e os tradicionais palmorelli, folhas de palmeira entrançadas. Como já é a tradição, Francisco despediu-se dos peregrinos, subindo para o Papamóvel. Para Maria de Lourdes Pintacilgo, a política era uma forma de construir um mundo melhor. O cotidiano, a qualidade de vida das pessoas e o viver em comum são preocupações muito presentes no pensamento político de Maria de Lourdes Pintacilgo. Com o livro que agora publica, Marília Rosado Carrilho estuda a dimensão ética e política do seu pensamento e conclui que a única mulher primeira-ministra da nossa democracia se posicionava na política com uma preocupação central pelo bem comum. Todo este pensamento enraizado no humano, no cuidado, na responsabilidade futura, também de um cariz ecológico, tem muito a ver com a filosofia, confessadamente na filosofia, e foi isso que muito me interessou nela. Portanto, um pensamento virado para o cotidiano, para a qualidade de vida das pessoas, para o viver em comum, todos em sociedade, e que vai buscar esse fundamento à filosofia, e foi sobretudo isso que me interessou nesta investigação. Unir a filosofia e a ética na construção de um projeto político é um legado de Maria de Lourdes Pintacilgo, que se entende nas suas convicções cristãs. Esta investigação teve, sobretudo, a articulação do pensamento dela com a filosofia, mas sem dúvida que a afetividade, que é um marco fundamental no pensamento dela, estava e vem, sobretudo, do cristianismo e da profunda convicção que ela tinha que este afeto e este cuidado cristão está em nós.
A política é de todos e de todos os dias. A expressão é conhecida e pertence a Maria de Lourdes Pintacilgo. É uma sensibilidade que ainda hoje nos remete para a responsabilidade que nos toca a todos no agir político. Eu preferia não pensar exclusivamente na chamada classe política, mas pensar que isto exatamente nos envolve toda a gente como participantes numa construção de uma vida ativa, seja em cargos políticos de poder, seja nos locais de trabalho, seja onde for, a política constrói-se também aí. Da autoria de Marília Rosado Carrilho, o pensamento ético-político de Maria de Lourdes Pintacilgo, Diálogos com Martin Heidegger e Hans Jonas, é um livro que resulta da tese de doutoramento da autora e cuja publicação se insere no projeto Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro. Cerca de 1.500 jovens da Diocese do Porto estiveram na cidade de Penafiel e mostraram que a Igreja pode contar com eles. A cidade de Penafiel acolheu o Dia da Juventude da Diocese do Porto. Ao longo de 2 dias, os jovens oriundos de várias localidades rumaram àquela cidade para celebrarem o seu dia. O lado lúdico, festivo e celebrativo dominou aquela atividade promovida pelo Secretariado da Juventude. Caminhando pelas ruas de Penafiel, os cerca de 1,5 milhar de jovens presentes mostravam as suas motivações. Nós estamos numa fase de consolidar aqueles que já estão, de alguma maneira, ligados à Igreja, às suas estruturas. Por intermédio destes jovens, porque eles são dinâmicos, nós queremos atrair outros que, porventura, não estejam com esse mesmo grau de adesão. E, portanto, a rega supõe exatamente para frutificar e depois conseguirem interlaçar-se com seus colegas, que também eles próprios têm de ser evangelizados. Sendo eu jovem, quero participar e quero integrar-me ainda mais e quero conhecer e conectar-me ainda mais, quer com Deus, quer com Maria e o facto de estarmos com estes jovens e percebermos que não somos os únicos, que há tantos jovens ainda com esta vontade de querer mais. Antes de se encontrarem no Santuário do Sameiro, na cidade de Penafiel, os jovens visitaram alguns locais emblemáticos da localidade. Conhecer a história de algumas igrejas também fez parte do Dia Diocesano da Juventude do Porto. Eles foram fazendo um percurso no caminho, fizeram um percurso que tem a ver com Jesus e a relação que ele teve com João, o discípulo amado. Então é este discípulo amado que eles estão a conhecer em mais profundidade. E Maria foram conhecendo como é que Maria é venerada nesta terra a partir das várias igrejas por onde estão. Costuma-se fazer sempre, de facto, uma parte mais de formação, outra celebrativa e outra de convívio. E há sempre músicas e há sempre aquilo que eles gostam, mas mesmo essas músicas não são apenas de entretenimento, também elas próprias são de mensagem evangelizadora e formativa. E graças a Deus as pessoas aderem muito a este programa que é diversificado. Formação, celebração, parte mais de convívio, mas de um convívio sério. Eu vim porque acredito em Deus e tenho fé e vim para provar que sou uma praticante e que gosto de seguir a Igreja. Com a frase "Eis-me aqui" estampada nas camisolas, a juventude da Diocese do Porto percorreu os cantos e recantos da cidade de Penafiel. Num destes cantos, uma banda musical dava alegria ao momento e quase que obrigava os visitantes a parar e saborear o som da música. Estamos aqui para provar a toda a gente que estamos todos os dias prontos para o que for preciso. Neste caso hoje é para fazer música, outros dias será outra coisa e estamos aqui também para querer mostrar a toda a gente e também mostrar que é algo simples que pode estar na rua. Que assim passarmos na rua e vemos uma orquestra a tocar, não é todos os dias, não é? Não está a ser fácil o mundo da fé em determinados ambientes. E no ambiente do ensino secundário, porventura, em certas áreas,
e também em algumas faculdades não está a ser fácil. E, portanto, eles próprios que mantêm o testemunho vivo da fé, por vezes são confrontados com acusações de serem retrógrados, de estarem a puxar para trás e tudo isso. Eu acho que há muito trabalho da equipa, muito trabalho também dos leigos e principalmente muito trabalho dos jovens missionários que estão localizados nas suas paróquias, que vão a estes encontros e depois vão lançando a mensagem a outros. E acho que isto cada vez mais está-se multiplicando. É esta a certeza que eu vou tendo. Momentos de reflexão salpicados com a alegria juvenil. Caminhar é a diretiva, porque os jovens não gostam de estar parados. Gostam de sentir que são úteis, não apenas no futuro, mas também no presente. Mas tem que nos deixar florir, porque nós podemos ser ramos, podemos ser sementes, podemos ser tudo, mas se não nos regarem e se não nos acompanharem, não nos derem tudo aquilo que nós precisamos, acabam por falecer. Estes jovens nas paróquias movimentam muito, desde a liturgia à caridade, são eles os grandes responsáveis, não só pelas celebrações, os acólitos e tudo isso, mas muitas vezes pelas grandes ações que se fazem em função da comunidade a nível, sei lá, da recolha de bens, partilhas e tudo isso, até à dinamização cultural, até muitas vezes promoverem encontros de reflexão sobre temas diversos, são estes jovens. E, portanto, eles não são amorfos nas paróquias, bem pelo contrário. Num percurso cheio de dúvidas, os jovens gostam de questionar e saber cada vez mais. No monte, onde está situado o Santuário do Sameiro, em Penafiel, a juventude da Diocese do Porto teve a oportunidade de colocar na caixa do correio as suas inquietações. João faz aqui umas questões a cada um, não é? E pede-lhe que respondam à sua carta. Então, eles respondem e põem na caixa do correio. Essas cartas serão rezadas. Algumas terão resposta, mas as que tiverem resposta têm que ser eles a pedir. Aí colocam o nome, colocam a direção e põem lá a carta e alguém lhes há de responder. Eu sei que muita gente vai aproveitar esta carta para tirar as suas dúvidas. Não é todos os dias que temos alguém que sabe a responder-nos a essas respostas. E o Bispo também está com esta juventude. Já começamos a fazer a carreira em conjunto e graças a Deus essa oxigenação ainda vai irrigando grande parte das células que constituem a nossa Igreja Diocesana do Porto. Este ano, a cidade de Penafiel recebeu cerca de 1.500 jovens para, todos juntos, mostrarem que são a força da Igreja e que a proposta de Jesus ainda é atual. Em agência.eclésia.pt atualizamos estas e outras notícias e divulgamos também a proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz numa análise às consequências do ciclone Idai em Moçambique. Está connosco Pedro Vaz Pato, presidente deste organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. Cumprimento. Boa tarde, obrigado por estar neste programa para nos referirmos a este documento publicado pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, onde propõe este princípio da ecojustiça. Em que é que consiste? Bom, nós, quando refletimos sobre o fenómeno das alterações climáticas e outros fenómenos do âmbito da ecologia, muitas vezes se fala na dívida ecológica. O que é que origina a dívida ecológica? É o facto de os países que mais contribuíram para o estado do planeta e, designadamente, para este fenómeno das alterações climáticas, serem os países ricos. E os países que mais sofrem as consequências destas alterações climáticas serem os países pobres. E, portanto, há esta dívida, como nós podemos dizer, quer dizer, há um dever de justiça, um dever de solidariedade dos países ricos para com os países pobres, porque nesta tomada de medidas para contrariar este fenómeno das alterações climáticas tem os seus custos, não é? E tem os seus custos para os países pobres, como para os países ricos, mas, portanto, na repartição destes custos há que ter em conta esta dívida ecológica. E este fenómeno de Moçambique, portanto, que nós não podemos dizer assim cientificamente que há uma relação direta, uma relação de causa e efeito entre este fenómeno e as alterações climáticas, mas em termos gerais podemos dizer isso mesmo, não é? Que as consequências das alterações climáticas são mais graves para os países mais pobres, mais vulneráveis e também que não têm condições para minorar estas consequências. E, portanto, a propósito da catástrofe de Moçambique, nós relembramos este princípio. Não deixamos, começamos a nossa nota por enaltecer a reação
do povo português perante as campanhas de solidariedade em curso. Esta drama. De facto é significativo, nós gostamos muito de nos criticar e de pôr em relevo aquilo que temos de negativo, mas também é bom de vez em quando mostrarmos que e este fenómeno revela isso mesmo, que o povo português é sensível a estes dramas, portanto sabe reagir de uma forma solidária e, portanto, nós quisemos, antes de mais, enaltecer isso e congratular-nos com isso. Portanto, mas nessa ordem de ideia nós podemos dizer que a principal solidariedade que o Ocidente, a Europa, Portugal deveria ter para com a África, para com o povo de Moçambique, por exemplo, era cuidar a sua pegada ecológica? É isso, quer dizer, nós o que queremos também salientar é que esta solidariedade que o povo português manifesta claramente nestas situações não pode ser uma coisa episódica, ocasional, só emotiva. Tem de se traduzir em comportamentos persistentes, sistematizados, portanto, porque de facto há este dever de justiça. Não é só uma questão de reação emotiva e ocasional, é algo que se deve traduzir depois em comportamentos concretos que têm a ver com isso, não é? Portanto, aquilo que o Papa Francisco na encíclica Laudato Si fala, a ecologia da vida cotidiana, não é? Portanto, todos nós podemos fazer alguma coisa, mesmo que pensemos que não é a nossa atitude individual que vai resolver o problema das alterações climáticas. Mas pode ajudar. Mas é uma questão de mudança de mentalidade e estes comportamentos ajudam a esta mudança de mentalidade que depois se pode difundir e que se generalizar pode ter consequências e terá certamente consequências. E, portanto, é esta necessidade de passar de uma reação emotiva e ocasional a um comportamento persistente que nós queremos também pôr em relevo. Porque queremos salientar que estamos perante um dever de justiça. Portanto, a questão da ecojustiça tem a ver com isto. Portanto, não é apenas um dever de solidariedade neste sentido, que é positivo e que deve ser posto em relevo, mas é também um dever de justiça, uma dívida dos países mais ricos para com os países mais pobres. Porque aqueles que mais contribuíram para o estado do planeta e continuam a contribuir, gerando mais riqueza por isso também, não é? Gerando mais riqueza por isso, não são aqueles que mais sofrem com as consequências das alterações climáticas. E, portanto, é, antes de mais, um dever de justiça. Essa dívida fica saldada com estas campanhas de solidariedade? Com as campanhas só não, quer dizer, se as campanhas depois tiverem as campanhas são importantes e nós queremos enaltecê-las. Mas não podemos pensar que o problema está resolvido. O problema não está resolvido com uma situação ocasional. É uma situação de urgência que não pode deixar de ser. Também, evidentemente, que não podemos cair no outro extremo, não é? De pensar que estas ações não são importantes, não é? Porque é uma situação de emergência que exige uma resposta imediata. Mas, para além desta resposta imediata, há algo de estrutural que só é resolvido através de comportamentos contínuos e também da ação dos Estados, não é? Também, este apelo que fazemos é dirigido a todos os cidadãos, mas é dirigido também aos responsáveis políticos. Nestas grandes campanhas de solidariedade e nas pequenas também, infelizmente, há muitas vezes a suspeita de corrupção em torno delas, a desconfiança sobre se chegam ou não ao destino aquilo que é doado. Isso nós também salientamos esse aspecto. É verdade que esta reação dos portugueses revela aquilo que eles têm de melhor, mas também, quando se ouve falar deste oportunismo, também há este oportunismo e o aproveitamento de situações tão dramáticas para benefícios pessoais, de que se fala também a propósito de outras questões, já não revela o melhor, revela o pior, não é? Mas, em todo o caso, o que queremos também salientar é que pode ser um pretexto fácil esse, não é? Quer dizer, um pretexto fácil para a nossa omissão. Dizer que, como não temos a certeza de que os bens vão ser devidamente aproveitados e há o risco de que sejam desviados dos fins a que se destinam, como há este risco, deixamos de fazer. Acho que não é essa a atitude correta. Não é essa a atitude correta. É necessário correr esse risco. É necessário correr, que também não é assim um risco tão elevado. Não é? E é grave também que o facto de terem acontecido essas situações, às vezes que são suspeitas que nem se concretizam,
leve a que nas situações seguintes já haja menos pessoas a contribuir. Sim. E isso aconteceu em relação aos incêndios, não é? Quer dizer, o facto de haver essas suspeitas leva depois as pessoas a não contribuírem tanto como o fizeram inicialmente. Acho que isso é uma atitude errada e que nós também queremos denunciar e reprovar, porque pode ser também uma desculpa para a nossa inação e para a nossa indiferença. E que perigo há que, enfim, estas campanhas, a solidariedade, a proximidade com o problema dos moçambicanos aconteça nestes dias em que muitas imagens nos chegam a casa, mas depois fica esquecido, como, por exemplo, já esquecemos a Venezuela, não é? Pois, e nós também salientamos um aspecto da comunicação social, Sim. porque, de facto, a comunicação social rapidamente esquece as situações, quer dizer, há aquilo que está na ordem do dia, há aquela situação que está na ordem do dia e que se mantém durante um tempo, e muito bem, quer dizer, de facto, se não houvesse a comunicação social, também não haveria esta reação tão pronta, porque a comunicação social leva-nos a sentir mais próximos as situações, a ter uma noção mais clara, através de imagens, etc., da situação, mas também é muito volátil, quer dizer, amanhã já há outro assunto de interesse e, portanto, já se esquece esse, como lembrou bem a situação da Venezuela, que também é uma situação dramática, que também exige... Que persiste, infelizmente. Que não se mudou, não se resolveu, apesar de não se falar tanto dela. E com esta situação outras. Portanto, é preciso também, neste aspecto, não cair nestas reações episódicas e ter sempre presente a visão do todo. Ficam esses desafios apresentados pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, que preside, neste documento a propósito da solidariedade para com Moçambique e desse princípio da ecojustiça. Muito obrigado, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar estes desafios que a Comissão Nacional de Justiça e Paz lança a toda a sociedade. Mais logo, fazemos-lhe companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.